Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. O leão e a menina abandonada. Um encontro inesperado na savana. Nas vastas extensões douradas da savana africana, onde o calor do sol roça cada folha de grama e as sombras dos baobás se estendem lentamente, o reino de Kazi, um leão solitário, era sagrado. Ele não era mais apenas mais um predador. Ele era rei. Sua juba dourada brilhava à luz do sol, e seu rugido ecoava pela savana como um desafio aos outros animais, lembrando-os de sua supremacia. Ele era temido, respeitado e solitário, nunca deixando espaço para fraquezas. Kazi havia sobrevivido a muitas estações, tempestades e secas, e seu nome era sinônimo de poder. Leões jovens de outras matilhas sempre se submetiam à sua presença. Zebras e antílopes recuavam silenciosamente quando ele entrava em seus territórios. Mas, ultimamente, uma sensação estranha o habitava, uma sensação que ele nunca havia conhecido antes. Ele não era mais o mesmo leão. Os anos o tornaram um caçador impecável, mas as noites longas e solitárias e o desaparecimento de seus companheiros de matilha o marcaram mais profundamente do que as marcas da idade. Sua matilha desaparecera, varrida por uma doença devastadora, e desde então ele vagava sozinho, como um fantasma de outro tempo. Não passava de um observador silencioso das vidas que continuavam ao seu redor, um espectador do frágil equilíbrio da savana. Os outros animais não sabiam que por trás da majestade do rei se escondia uma solidão infinita, o sofrimento de uma existência desprovida de compartilhamento. O vazio que sentia não era o de um predador em busca de sobrevivência, mas o de um ser que perderá seu próprio clã, sua própria razão de reinar. Em sua solidão, Kazi se distanciara de tudo, até mesmo de seus instintos mais primitivos, o peso da ausência tornando cada dia mais pesado. Naquela manhã, enquanto o calor do dia começava a pesar sobre o chão poeirento, Kazi caminhava lentamente, o olhar percorrendo cada movimento na savana. Gazelas saltavam ao longe, zebras pastavam pacificamente e elefantes se abriam sob as árvores. Mas algo, um grito fraco, porém distinto, chamou sua atenção. Era diferente dos sons habituais de animais ou pássaros. Era um som humano, um grito de socorro. Esse grito carregava uma urgência que Kazi não conseguia ignorar. Um chamado que ecoava pelo ar como uma vibração incomum, rompendo a tranquilidade de uma savana já habitada pela solidão do leão. Kazi parou de repente. Voltou os ouvidos para a fonte do ruído, farejando o ar. O grito não parecia vir de um predador ou de uma presa. Era humano. Um estranho arrepio percorreu seu pelo. Nunca, como leão, tivera qualquer interação real com humanos, exceto nos raros momentos em que entravam na savana para caçar, mas este grito era diferente. Era uma voz entrecortada, uma nota aguda de dor que ia além do instinto de sobrevivência que ele, como predador, sentia em momentos de perigo. Ele deslizou silenciosamente pela grama alta, com os olhos fixos no horizonte, seu andar felino fluido e imperceptível, como uma sombra se estendendo lentamente. A savana parecia absorvê-lo, ecoando a cada passo, como um mar de grama ondulante, guiando em sua busca. Seus olhos percorreram a vastidão, procurando por aquela figura frágil que ele havia percebido, até que a viu à distância. Era uma garotinha, sozinha. Suas roupas estavam rasgadas, seus pés descalços e cobertos de poeira, e sua pele parecia estar empalidecendo sob o sol forte. Seus olhos, grandes e cheios de terror, buscavam desesperadamente uma saída, mas não havia nenhuma. Ela estava perdida, abandonada, uma alma errante na vastidão implacável da savana, um ser pequeno e frágil neste mundo implacável. Ela parecia incapaz de compreender que sua situação era desesperadora. Chorava, um grito de medo, um pedido de ajuda que provavelmente nunca viria. Kazi observava a cena com uma calma impassível. Já vira muitos animais lutando em situações desesperadoras, mas nunca vira um ser humano em tal condição. A visão daquela garotinha, sozinha e vulnerável, despertou algo nele, algo que ele pensava estar extinto para sempre. A solidão que o dominara por tantas estações ressurgiu, mas desta vez de uma forma diferente. Um profundo senso de conexão, de compreensão mútua, de perda compartilhada. Ela, perdida na savana, como ele, um rei caído em um reino silencioso. Ele se lembrou de sua própria solidão, de seu próprio isolamento e, por um breve momento,
Sentiu-se conectado a essa criatura frágil. Seus olhos se fixaram nela, e Cassie silenciosamente se aproximou um pouco mais, cada movimento calculado, sua silhueta enorme recortada contra o horizonte. Ele sabia que era a personificação do terror para qualquer animal, e aquela garotinha, apesar do terror evidente, não conseguia compreender a verdadeira natureza do ser à sua frente. A garotinha ouviu os passos do leão, mas, em seu pânico, não percebeu imediatamente o que estava enfrentando. Finalmente, virou-se e viu a silhueta imponente do leão. Seus olhos se arregalaram de terror enquanto seu coração parava. Ela nem tinha forças para gritar. O medo, puro e primitivo, a paralisou completamente. Um arrepio glacial percorreu seu corpo, congelado como um animal na luz. Cassie parou então, a poucos metros da pequena humana. Ele a examinou por um instante, os olhos penetrando a escuridão, tentando entender. O medo que emanava da menina não era um grito de submissão, mas puro terror instintivo, como seu quando o reino que conhecera começou a ruir. Ele estava lá, dominando a cena, mas algo dentro dele, algo mais antigo, mais profundo que seu instinto de rei, despertou. Cassie se aproximou dela. Não havia pressa em seus movimentos, nenhuma intenção ameaçadora. Suas patas enormes roçavam o chão poeirento com uma maciez quase surpreendente, suas garras traçando sulcos na terra árida sem fazer barulho. Ele avançava lentamente, cada passo medido e calculado, como se não quisesse perturbar nada no frágil universo que se formara ao redor da menina. O leão, apesar de seu tamanho imponente, movia-se com uma graça silenciosa, uma majestade associada mais à contemplação do que à ação. Ele não estava caçando, não buscava assustar ou capturar. Pela primeira vez, não sentiu nem a fome visceral de um predador nem a excitação da caçada. Quando alcançou uma distância suficiente, sentou-se à sua frente, com o olhar dourado fixo na pequena figura trêmula que ali permanecia, os olhos arregalados, petrificados. As batidas do seu coração ecoavam no ar quente da savana, mas Cassie não se moveu. Ele permaneceu ali, imponente e silencioso, mas não era a sombra ameaçadora em que ela acreditara. Ele a olhava, não como uma presa, mas como uma criatura estranha e frágil, um mistério que ele jamais procurara compreender até então. Seus olhos perfuravam o ar quente com uma intensidade silenciosa, como se ele estivesse perscrutando além do medo, além da vulnerabilidade daquele pequeno humano. Parecia estar contemplando não a fraqueza dela, mas a humanidade dela, aquele aspecto que, inexplicavelmente, ecoava algo mais profundo dentro dele. A menina, trêmula, aguardava a mordida fatal. Aprenderá a se submeter ao medo, a aceitar a ideia de que seu fim era iminente. Seu corpo se tensionou, pronto para sentir o choque final, mas este nunca chegou. O leão, com a paciência de um monarca envelhecido, olhou-a nos olhos, e num gesto surpreendente, virou lentamente a cabeça para o lado. Não era um gesto de desprezo ou desafio, mas uma forma de questionamento, como se Cassie estivesse tentando entender algo que nem ele entendia. Naquele momento de suspensão, ele pareceu reconhecer que aquela pequena e frágil criatura não era uma ameaça, não era um perigo a ser abatido. Ela não era sua presa e, talvez, pela primeira vez em sua vida como predador, ele percebesse a importância da vida de um ser diferente dele. Os olhos do leão refletiam uma sabedoria silenciosa, uma profundidade de compreensão que poucos seres, humanos ou animais, poderiam esperar compreender. Não era uma inteligência que viesse da mente, mas sim um saber instintivo, uma conexão quase espiritual com a própria vida. Cassie não apenas observar aquela garotinha, ele a sentirá, como se tivesse visto além do seu medo, além do seu choro e do seu isolamento. Parecia compreender, sem palavras, sem som, que ela estava tão perdida quanto ele, tão sozinha naquele vasto e indiferente universo. Um vínculo, imperceptível, mas poderoso, estava sendo tecido entre eles no calor sufocante da savana. A menina, presa em seu estupor, sentiu-se estranhamente em paz. O rugido do leão que poderia tê-la destruído estava ausente, substituído por uma tranquilidade insondável. A angústia que devorava seu coração começou lentamente a se dissipar. As lágrimas que dominavam seus pensamentos tornaram-se mais raras, até que, lentamente, ela parou de chorar. Uma calma estranha, quase sobrenatural, a invadiu. Ela se levantou lentamente para sentar-se contra uma rocha, com as pernas ainda fracas do choque, e seus olhos permaneceram fixos no leão. Ela não se moveu, não gritou. O leão, pela primeira vez, não representava mais uma ameaça,
mas uma presença reconfortante, tão vasta e indiferente quanto a própria savana. O calor do dia pesava, mas, apesar do cansaço, uma estranha sensação de segurança invadiu, uma sensação inexplicável, como se o animal, embora uma criatura de brutalidade natural, tivesse se tornado seu protetor, seu guardião neste mundo implacável. Horas se passaram e nada aconteceu. Kazi não se moveu um centímetro, permanecendo ali, imóvel, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos ainda fixos no horizonte distante. Não havia sinal de violência em seu comportamento, nenhuma agitação, nenhum rugido. Ele ficou ali, simples e silencioso, como um rei sem reino, um monarca zelando pelo frágil equilíbrio da savana. Seus olhos observavam os movimentos sutis dos animais que se aventuravam perto demais, mas ele não tentou interferir. Ele esperou. Talvez estivesse esperando que a menina se acalmasse, que recuperasse um pouco de força. Ou talvez ele próprio estivesse esperando, sem saber o que, por uma resposta que ainda não conhecia. A menina adormeceu gradualmente, exausta de medo, choro e calor insuportável. Seu corpo relaxou lentamente contra a rocha, sua respiração ficando mais pesada à medida que o sono a dominava. Kazi esperou em silêncio absoluto, observando-a como uma silhueta silenciosa, uma montanha imóvel na imensidão da savana. Ele não se virou, não se levantou. Ele estava lá, um protetor invisível, uma presença reconfortante na vasta solidão da savana. De manhã, quando os primeiros raios de sol romperam o horizonte, a luz dourada iluminou a cena com um brilho suave. Os gritos desesperados da menina, despertada pelo calor e pela luz do dia, finalmente alertaram os moradores. Um grupo de homens e mulheres, armados com paus e facões, partiu em busca da menina. Atravessaram a savana, seguindo as pegadas deixadas na poeira. Mas o que descobriram os deixou sem palavras. Ali, à sombra de um baobá, a menina estava acordada, calma, mas ainda ali, na presença de Kazi, o leão. O grupo parou de repente, com as armas suspensas no ar, inseguro sobre o que viam. O leão não demonstrou sinais de violência. Permaneceu ali, vigilante, mas nunca ameaçador. E por uma fração de segundo, um silêncio sinistro se instalou, como se a própria savana estivesse prendendo a respiração. No centro da savana, sob o olhar atento e calmo de Kazi, a menina jazia ilesa, um contraste marcante com a vasta natureza selvagem que a cercava. O calor do sol começava a se dissipar, dando lugar a uma suavidade incomum, como se o universo inteiro tivesse parado, aguardando o desfecho. O leão, longe de ameaçá-la, simplesmente lhe ofereceu sua presença, uma presença calma e imponente que parecia, contra todas as probabilidades, proteger aquela criança frágil. Seus olhos dourados brilhavam com um brilho suave, uma luz que não carregava ameaça nem fome, mas uma profunda tranquilidade. Ele era mais do que um predador, ele havia se tornado um guardião, um observador benevolente naquele mundo brutal. Os aldeões, que haviam chegado em massa, aproximaram-se cautelosamente, com medo misturado ao espanto. Prepararam-se para ver a carnificina, para encontrar a menina em um estado terrível, devorada ou morta. Mas, em vez disso, encontraram-na sã e salva, em paz, sentada à sombra protetora do leão. Pararam a uma distância respeitosa, armas em punho, hesitantes em fazer o menor movimento. Seus olhares recaíram primeiro sobre a menina, depois sobre Kazi, o imponente leão que, até aquele dia, não passará de um símbolo do poder e da brutalidade da savana. Kazi, como se sentisse a incerteza dos aldeões, levantou-se lentamente. Cada movimento de seu corpo maciço era imbuído de calma e majestade. Deu alguns passos para trás, como se quisesse abrir caminho, como se quisesse marcar uma fronteira invisível entre si e os homens. Então, virou a cabeça na direção deles, seus profundos olhos dourados fitando os aldeões com uma sabedoria que parecia quase humana. Em seu olhar havia algo tão antigo quanto o tempo, um conhecimento secreto que apenas os poucos escolhidos conseguiam compreender. Não era medo, nem agressão, mas uma forma de respeito silencioso, como se reconhecesse a fragilidade daqueles que o observavam, mantendo-se no controle de sua própria natureza selvagem. Os aldeões, sem saber como reagir a essa cena extraordinária, permaneceram imóveis, absortos naquela cena irreal. Kazi, o rei da savana, cujo rugido outrora abalou toda a região, não demonstrou nenhuma intenção hostil. Pelo contrário, retirou-se lentamente, como se estivesse abrindo caminho para os humanos,
permitindo que se aproximassem da menina e a resgatassem, enquanto os instava a não perturbar aquele frágil equilíbrio. Foi um momento de compreensão mútua, um encontro entre dois mundos opostos conectados por um fio invisível. O leão, aquele predador implacável, parecia ter compreendido algo que os próprios aldeões ainda não entendiam, que a vida não se mede apenas pela força, mas também pela capacidade de proteger, de ouvir, de demonstrar compaixão. Quando os aldeões pegaram a menina nos braços, encontraram-na ilesa, mas marcada por esse milagre. Seus olhos, a princípio cheios de terror, recuperaram um brilho de calma, como se o próprio medo tivesse sido apaziguado pela presença silenciosa do leão. Os aldeões trocaram olhares incrédulos, murmurando preces e bênçãos, mas já sabiam que o que tinham acabado de vivenciar era incompreensível. Tinham testemunhado um ato que não conseguiam compreender completamente. Um leão, um dos maiores predadores da natureza, não só havia poupado uma vida humana, como também a havia protegido. O milagre desse encontro espalhou-se rapidamente por toda a região. Pessoas vinham de longe para ver o leão, para tocar a história viva desse encontro improvável. Os aldeões começaram a falar de Kazi como um símbolo, um milagre encarnado. Essa estranha história, a do leão que protegera uma garotinha perdida, oferecendo-lhe abrigo na vastidão da savana, sem tocá-la, sem machucá-la, rapidamente se tornou uma lenda. As gerações futuras a ouviram, e sempre que alguém mencionava o nome de Kazi, contava como o leão, com sua própria presença, havia oferecido uma proteção incrível. As crianças cresceram com essa história. Kazi tornou-se uma figura de sabedoria e conforto, um mito que transcendia a simples ideia do predador. O animal, geralmente temido e respeitado por seu poder, agora era visto sob uma nova luz, de sabedoria, compreensão e empatia. Dizia-se que o leão compreendia a dor humana, que via nos olhos da menina uma parte de si mesmo, uma solidão compartilhada. Suas ações haviam apagado as fronteiras entre humano e animal, entre predador e aquele que ele protegia. Gerações subsequentes contaram a história de Kazi não apenas como uma lenda, mas como uma lição. Este leão solitário, vivendo fora das comunidades humanas, ofereceu à humanidade uma lição de humildade e compaixão. Seus olhos, de uma clareza quase divina, nos lembravam que mesmo na escuridão da savana, da vida mais selvagem, a luz da compaixão podia emergir onde menos se esperava. Kazi mostrou que, às vezes, a verdadeira força não reside no ato de destruir, mas na capacidade de compreender e proteger o que é vulnerável. Kazi, o leão solitário, revelou ao mundo que mesmo na crueldade da natureza, havia um espaço onde a empatia poderia criar raízes, um lugar onde as leis da selva poderiam ser redefinidas, não pelo medo, mas pela sabedoria do amor silencioso.